moderno, ninguém tem muita ideia do que está acontecendo com a maioria das pessoas. As pessoas têm pressa nas grandes cidades, andam de um lado para o outro, pensativas, introspectivas, pensando nos seus problemas, nas suas soluções, enfim, enfrentando o dia a dia. Porém, existem algumas coisas que escapam totalmente ao raciocínio lógico. E as pessoas, quando são afetadas dentro da sua espiritualidade, quer por obsessão, por energias nocivas ou por outros motivos mais, tal como a magia contrária, a feitiçaria e todas essas coisas que de fato podem afetar o ser humano, então a pessoa começa a perceber que existe alguma coisa muito mais séria e muito maior do que ela poderia imaginar. E é nesse momento que ela apela para a espiritualidade, para que a espiritualidade possa lhe dar uma direção, possa lhe dar um caminho, possa lhe dar uma maneira de conduzir a vida para que tenha paz. Porque de repente aquela pessoa está sendo atacada, ela não tem mais paz na vida dela, ela não sabe por que ela está sofrendo daquele jeito. São dores no corpo, são pesadelos, são noites mal dormidas, são vultos que perturbam e atacam de todas as formas possíveis e imagináveis. E de repente, dentro da própria família, começa uma guerra, começam brigas, brigas por pouca coisa ou por muita coisa, não importa. Esse desequilíbrio emocional vai facilitando cada vez mais a aproximação dos espíritos tenebrosos, trevosos, que vão sugando a sua energia vital cada vez mais e mais. E a pessoa impotente fala assim: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ser atacado desta maneira? Pois é, nós na verdade não vamos falar muito dessa posição da pessoa que está sendo atacada, porque eu já falei em muitos vídeos, e a pessoa na verdade ela é atacada porque ela cria brechas, porque ela tem atitudes, ela faz coisas que de repente ela vai abrir um portal, né, e vai facilitar a ação desses espíritos trevosos, porque o seu emocional está em baixa, então a sua energia ela densifica e ela não consegue sair daquilo, fica sufocando naquela situação, né? Então ela sofre. Mas será que é só essa pessoa que sofre? Será que a pessoa que fez o trabalho de magia negra não sofre também? De fato, pessoal, a pessoa sofre também. A pessoa que fez, ela criou uma brecha para as próprias entidades que estão atacando a vítima que ela orientou que fosse atacada, de repente para o feiticeiro, ou o que ela mesma praticou, o tipo de magia ou feitiçaria contra essa pessoa. Supondo que ela apelou a um feiticeiro, esse feiticeiro ele desempenhou um papel de intermediador na execução do serviço. Então ele baixou a densidade energética dele também. O que as pessoas não conseguem entender é que essas entidades trevosas não escolhem pessoas. Todos aqueles que baixam o nível energético e que dão acesso para essas entidades nas suas vidas, essas entidades não vão embora, porque eles querem consumir a sua energia. Então, cria-se por parte do feiticeiro, e talvez até pela pessoa que fez o trabalho, uma ilusão de poder, porque ela pode de repente ter um acesso no que está acontecendo na casa da vítima, e aí ela se regozija por dizer que tem poder para conseguir fazer o que ela deseja, para impor a vontade dela sobre as pessoas, para destruir a pessoa, para destruir um casamento, para amarrar alguém que ela quer que esteja com ela forçosamente, né, independentemente da vontade, interferindo diretamente no livre-arbítrio da pessoa. Bom, as consequências kármicas de quem, né, envereda por esse caminho do mal são terríveis. Você vai formar um cascorão de energia densificada e você vai sofrer.
você vai ter ilusões, né? E essas ilusões vão te conduzir cada vez mais para o buraco. Não importa o que você tenha, é muito importante que você entenda que você não vai levar nada do que você conquistou aqui na Terra. Tudo que está aqui à minha volta está por empréstimo. Até esse corpo físico me foi emprestado para que eu executasse uma missão, para que eu me realizasse dentro dos meus objetivos e metas na minha vida, para que eu pudesse realizar a minha história e que a minha história, de repente, influenciasse também positivamente outras pessoas. Pelo menos eu penso que sim. Mas, e no caso o feiticeiro, no caso a pessoa que faz a maldade? Não, é claro que não. Essas pessoas, uma vez que estejam densificando a sua energia, elas não vão conseguir se levantar. Por quê? Porque elas estão embotadas pelo mal. Você já viu isso? A pessoa passa a estar embotada pelo mal. Ela não consegue sair daquilo. E ela, de certa maneira, cria uma simbiose. Por quê? A entidade negativa não quer que ela perceba de que ele está sugando a energia dela. Mas ele está. Então ela pede coisas para a entidade finge que atende. Mas não atende, ou se atende parcialmente, depois ela toma lá na frente. Porque as trevas não têm poder para fazer nada no plano físico que não seja tomar a energia das pessoas. Então eles tomam a energia das pessoas, tá? Totalmente, e a pessoa fica uma anêmica espiritual. Sendo assim, eles têm poder para agir, porque lá do lado de lá, quem tem mais energia é poder, tá? Mas o que acontece com essas pessoas, com o feiticeiro? O que acontece exatamente com o feiticeiro? O que acontece com a pessoa que faz um pacto com uma entidade das trevas? Vamos imaginar exatamente isso. E essa pessoa vem a óbito, ela faz a transição, ela desencarna. O que vai acontecer exatamente com ela? Ah, mas ela vai ter uma posição social no meio demoníaco, trevoso, né? Porque afinal de contas, puxa, quantas maldades que eu fiz, né? Agora, dito por um espírito que foi trevoso um dia e que fez coisas erradas, mas se redimiu, se recuperou, saiu das trevas, foi para a luz e veio nos contar uma história. Eu não vou contar a história desse espírito totalmente, apenas eu vou dizer os pontos que eu achei legal e importante que ele nos disse, que ele também, tendo feito um pacto com uma entidade das trevas, né, e uma entidade demoníaca, por acaso, tá, quando ele partiu para o outro plano, ele foi atado a essa entidade e estava com muitas outras entidades espirituais, espíritos grosseiros, que o espancavam do lado de lá. Ele falava, mas poxa, eu fui fiel, eu trabalhei com você, eu fiz maldades, eu fiz isso, fiz aquilo. Não interessou. Ele apanhou e muito. E parecia assim um sofrimento interminável, porque ele não tinha para onde correr, ele tentava fugir, as entidades espirituais nocivas, perigosas, buscavam ele de volta e colocavam ele na prisão. E lá ele apanhava mais e mais e mais. Um determinado tempo, depois de tanto sofrimento, um dos chefes da corrente espiritual trevosa foi ter com ele. Chegou lá e disse, olha, agora chegou a hora de você trabalhar para a gente. E você vai precisar trabalhar direitinho, porque você já viu o que acontece, né, com quem não trabalha ou quem acha que é grande coisa aqui. Você não é nada, você para mim é um nada. Você começa do zero aqui, tá? Você não é nenhum mago, você não é um feiticeiro famoso, aqui você é um nada. Você é um lixo e você é o nosso escravo. E você vai começar agora a trabalhar. E ele começou. E começou a trabalhar e até que, em um determinado momento, permitiram que ele se associasse com um feiticeiro. Esse feiticeiro queria fazer um pacto com a entidade demoníaca
e ele, digamos, foi o facilitador. Conseguiu passar para ele o que ele precisava fazer. Naquele instante ele teve mais um decréscimo na energia, e à noite ele sofria dores horríveis, pesos tremendos, pesos emocionais também, de coisas que ele lembrava que ele tinha feito e que em determinado momento ele já queria se arrepender daquilo. Bom, esta é a primeira questão. O que acontece então com os espíritos trevosos quando eles vão embora? Quer dizer, um encarnado vai para o lado de lá e desencarna, ele vai estar associado com entidades, né, afins, que sejam idênticas a ele. Só que as trevas não dão mole, né? Lá é pauleira. Então você vai para o lado de lá, porque você faz coisas trevosas, você faz maldade, pode ter certeza que vai ter lá um feitor, um executor, te esperando do lado de lá, que vai aplicar a punição adequada. E o pior, não tem jeito de morrer, entende? O sofrimento é atroz e eterno, porque não tem jeito, você já morreu. Então o que resta nesse momento? Para esse espírito resta a sua remissão, o seu desejo de sair daquela situação densa, pesada e começar a buscar a luz. Quando ele toma consciência das coisas que ele fez e essa dor impregna mais ainda a estrutura energética dele, neste momento as forças da luz se aproximam desse ser e o carregam para as zonas de regeneração. Nessas zonas de regeneração, ele pode ficar um tempo vagando por um umbral, até que ele vá para uma zona intermediária, onde ele vai receber uma espécie de tratamento, né, energético para se livrar de todas as cargas emocionais, todas as cargas que densificaram a estrutura energética dele. Isso leva um certo tempo e quando a mente dele ela expande, ela enxerga a luz, então ele começa a entender e se arrepende, sente uma dor terrível, né, das coisas que ele fez no passado. Quem de vocês nunca se arrependeu na vida? Eu acho que muita gente já se arrependeu, já fez alguma coisa que não foi legal, né? E aí você se arrepende e você... Quando você se arrepende, e se você conseguir até pedir desculpa para a pessoa que você fez alguma coisa, te dá até uma paz interior, a verdade é essa. Você livra a tua energia de um vínculo nocivo, porque era um vínculo de ódio, e de repente passa a ser um vínculo de amor, um vínculo de remissão, de perdão, né? E isto começa a te encaminhar cada vez mais para a luz. Este é um ponto. E o espírito que pactuou aqui com uma entidade? Quando ele fez um pacto de sangue, ele assumiu um compromisso de estar atado àquela entidade. Aí a questão é mais nociva ainda, porque se ele está atado com aquela entidade, ele não conseguiu se livrar, pelo contrário, caiu de cabeça naquilo, aí ele será um escravo. Por quanto tempo? Não se sabe. Vai sofrer? Com certeza. Sofrimento é mesmo, os executores vão vir em cima, vão sentar o porrete, né? E ele vai se submeter às ordens, né, de uma entidade trevosa. E certo ou não, quem sabe uma hora, em determinado momento, ele percebe que aquele não é o lugar dele. E aí ele se eleva, mas sofre. E quando eu falo isso, pessoal, para o plano terrestre, em relação ao plano espiritual, de repente ali pode se passar anos e eles terem uma sensação de que passou um ano, passou poucos dias, passou, e na verdade muito tempo já se passou aqui na Terra, tá? Porque o ritmo lá das coisas é mais lento ou é muito mais rápido que o nosso, né? Aqui é diferente, né? E lá eles passam assim, por exemplo, 10 anos aqui, para eles é um ano lá, uma coisa assim, tá? Então veja, pessoal, você pode ficar muito tempo mesmo sofrendo nas trevas, tá? Por isso mesmo que a gente sempre tenta alertar no nosso canal: não faça maldade, se arrependa, saia dessa, não devolva o que te fizeram, porque quando você devolve, o
que acontece? Você cai na mesma sinergia. Você está fazendo a mesma coisa que a pessoa. Você está se degenerando no mesmo nível energético. E, obviamente, tá, você vai se afundar junto com a pessoa. Por quê? Porque não é diferente se a pessoa fez contra você e você faz contra a pessoa. Qual que é a diferença? Né? Olho por olho? Não é por aí que as coisas vão melhorar, não é por aí que as coisas vão ficar legais. Né? A gente precisa entender que nós estamos aqui para evoluir, para buscar a luz. E eu sempre digo uma coisa, a melhor maneira de você ser um espertinho, né? Para você levar vantagem tecnicamente, que você acha, né? É ser honesto. A pessoa honesta é aquela que não quer dar golpe em ninguém, que não quer tumultuar na vida de ninguém, que quer seguir a vida dela tranquilo, trabalhando, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, com honestidade. Esse é o melhor caminho. E nunca pensem em fazer maldade contra ninguém, seja ela fisicamente falando, seja ela espiritualmente, energeticamente, que eu diria que é muito pior, eu diria que é um ato até bem covarde. Tá? Então, o resultado final de vocês, trevozinhos, que fazem amarração toda hora, feitiço toda hora, e acham que está tudo legal, está tudo bacana, que vocês estão ganhando dinheiro, não se esqueça, o tempo passa e as coisas acontecem. Eu já vi muita gente quebrando a cara, muita gente, e muitos já vieram atrás da gente para poder pedir que a gente quebrasse um pacto, que a gente desse uma ajuda, um auxílio, para ele se livrar da companhia de determinadas entidades trevosas que ele não conseguia. Então é sempre tempo também de você se arrepender, mesmo que seja aqui. E você vai ver, se você se arrepender e mudar, entendeu, a sua energia para fazer o bem, não o mal, você vai ver que você tira um peso de toneladas das suas costas. Você para de carregar um saco de pedras e de repente você fica leve para você crescer e a tua mente fica mais clara, porque quando você deseja sair daquilo, as trevas começam a perder o acesso à sua mente. Então pense muito bem nisso, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, né? E se gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E agora nós estamos aí no TikTok também, está na descrição. Nós estamos também no Telegram, para vocês participarem do bate-papo, pedir vídeos, assuntos e ver promoções que são colocadas lá de primeira ordem. Primeiro vai para o povo lá e depois a promoção a gente decide se vai para outros ou não, dependendo do volume de venda, tá? Mas no Telegram, quem está lá, a gente dá um molezinho lá e sempre as coisas chegam primeiro para eles, o próximo vídeo, tudo que vai acontecer, eles já ficam sabendo antes. Tá? Então convido vocês a estarem lá com a gente. Quem quiser estudar também com a gente, comprar cursos, né, ou qualquer tipo de artefato esotérico, mágico, veja lá, loja maisondelamagie.com.br, como está aí, diversos artigos, um mais bonito que o outro. Dá uma passada lá, conheça a nossa loja. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.